Olá, queridos, graça e paz. Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, né? Pulei a noite pela tarde. Amém, graça e paz. Que Jesus te abençoe rique e abundantemente. Eu gostaria de falar com você sobre frieza espiritual. Você já ouviu falar isso? Crente frio. O que seria isso? Pessoa fria, crente frio. Para muitas pessoas, um crente frio, uma pessoa fria, é aquele que não chora quando ouve a palavra de Deus, é aquele que não pula, né? não dá glória a Deus, libera um grito de glória. Para muitas pessoas não é aquele que, estando em culto, tem comportamentos assim, mais acesos, vamos dizer assim, né? É muito animado, pula de um lado para o outro, se agita. Então esse é uma pessoa considerada um crente quente. E as pessoas que não fazem desta forma é uma geladeira ou então um crente frio. A gente precisa entender o que é ser crente quente e crente frio. A Bíblia explica para mim e para você. Vamos ler? Vamos falar de Judas? Para a gente entender o que é frieza e o que não é frieza. Vamos lá? Judas vai ser o nosso tema aqui, tá? Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 20. Tá aqui. O contexto é o seguinte. Jesus ele vai falar, né, que ele vai ser traído. Ele está sentado à mesa, né? Prepararam a Páscoa, né? Que depois viria a ser ceia. Páscoa porque ele é judeu e ainda está com o povo judeu aqui, né? Aí está aqui a partir do versículo 20. Tá. E chegado à tarde, pôs-se ele à mesa e com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, dentre os 12, né, me trairá. E eles, muitíssimos contristados, né, começaram um por um. Ou seja, estão à mesa, quando Jesus declara, eles começaram um por um, né, perguntando: Senhor, Senhor, né? Está escrito, um por um. A perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Um por um perguntando: sou eu, Senhor? No 23, e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Ou seja, Jesus não dá um nome, mas ele dá uma pista. Quem meter a mão comigo no prato é esse que me trairá. Então perceba, Jesus ele conhece antes o que vai acontecer. Amém? Ele sabe o que vai acontecer. O que mete, né? Aí, 24. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Olha só, olha. Já estava escrito. Aí tem gente que fala assim: escreve a minha história. A sua história está escrita. Claro, não estou dizendo que você é um Judas, mas a história está escrita. Como está escrito a respeito do Senhor. Olha aqui, ó. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não houver nascido. Olha isso. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu o disseste. Percebeu que Jesus falou: alguém vai me trair dentre os 12. E os discípulos ficaram perguntando: acaso sou eu, mestre? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E Jesus disse: não, é aquele que mete a mão comigo no prato. Ele dá uma dica de quem seria. E vai dizer: olha,
vai se cumprir aquilo que está profetizado a meu respeito. Eu vou ser entregue. Mas ai daquele que vai me trair. Aí Judas responde: acaso sou eu, mestre? Pegou? Não pegou? Os discípulos perguntaram: acaso sou eu, Senhor? Só Judas pergunta: acaso sou eu, mestre? Tem diferença de Senhor para mestre? Muita. Senhor tem a ver com senhorio, tem a ver com dono, alguém que tem autoridade sobre tal coisa, que comprou tal coisa, é meu, eu mando, sou o dono. Mestre tem a ver com quem ensina, com quem passa conhecimento. Isso. Então Judas tem Jesus como mestre, não como Senhor. Traz para os dias de hoje. Senhor de minha vida é aquele que me conduz e me diz que tem gosto e que tem vontade, e que eu preciso me adequar ao seu gosto e à sua vontade. Se ele é só um mestre, eu posso muito pegar dos seus ensinamentos, aprender coisas com ele e ensinar outras pessoas, mas viver do jeito que eu quiser. É por isso que eu estou dizendo que quando Jesus te salva, ele muda o seu interior e os seus desejos e suas vontades. E você começa a ter vontade de fazer como ele faz. Aí alguém pergunta: mas aí salvo para sempre, e se eu errar? Aí eu te pergunto: mas por que você gostaria de ficar errando de novo? Por quê? Né? Por que a gente gostaria de ficar fazendo erro com vontade? Já que ele entrou no nosso coração e mudou, e tem mudado o nosso coração e a nossa mente. Não cabe mais fazer isso por maldade. Pode acontecer, mas a gente vai voltar rapidamente por causa do Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, deixa eu te falar, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele acertava. Não estou querendo dizer para você viver errante. Não, é porque ele sabia reconhecer quem ele era. Quando Natan vai confrontar ele do pecado dele, ele não diz: olha, foi a mulher, foi o amigo da barraquinha ali, ou foi no terraço que eu fui ver a menina. Não, ele disse: eu pequei. Isso é um homem segundo o coração de Deus, que reconhece as suas falhas e se quebranta diante de Deus. Mas voltando a falar aqui da frieza, você reparou a frieza de Judas? Judas andou com Jesus o tempo todo. Aprendeu de Jesus. E friamente, Deus vai dizer que Satanás entrou nele. E ele friamente foi trair ao Senhor Jesus. Não precisou estribuchar e nem cair no chão. Nem se manifestar, não é isso? Satanás não manifestou. Ele apenas foi induzido por Satanás a fazer a vontade de Satanás. Mas foi ele que foi fazer. Então, falando de frieza, o que seria frieza biblicamente? É eu ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ser exortado pelo Espírito Santo, amém? Ser ensinado por ele, e quando eu for viver a minha vida cotidiana, não colocar nada disso em prática, continuar friamente fazendo as coisas que fazia antes, friamente batendo na minha esposa, humilhando meus filhos, sendo mal pagador, mal vizinho, não muda nada de dentro para fora. Mas eu leio a Bíblia todo dia. Entende? Isso se chama frieza. Por quê? Porque quando você é exortado, ensinado na palavra de Deus, na sua igreja, por pastores, por pessoas, ou até pelo seu irmão, ou até mesmo pelo próprio Espírito Santo que habita em você, a tendência é que quando você for errar, antes de errar, o Espírito Santo te avisa. E mesmo assim, se você errar, você há de se quebrantar, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus não rejeita um coração contrito e quebrantado. E esse coração só pode estar contrito porque o Espírito Santo nos convenceu de que erramos. E aí sim, vem o arrependimento e vem o pedido de perdão, queridos. Porque doeu pecar contra o Senhor. Mas a gente entende frieza de outra coisa, é quando a gente não pula, quando não sapateia, quando não glorifica. Frieza é quando a gente trai a Jesus com as nossas ações
Mesmo sabendo que ele falou para não fazer, a gente vai lá e faz. Isso é frieza. E calculada. Que o nosso coração venha estar aquecido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos conduz de vitória em vitória. Não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor Jesus. Mas aquele a quem o Espírito Santo habita tem sempre um coração aquecido e contrito. E o Senhor nunca rejeita. Nunca rejeita. Porque eu sei que você e eu somos salvos por graça, por misericórdia, para vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. E quando viermos a errar, o próprio Espírito Santo irá quebrantar o nosso coração. Isso não é frieza. Isso é Espírito Santo. Graça e paz.